Ah, então se eu tive essa vida de dor, de sofrimento, então significa que eu tenho que aceitar? Gente, deixa eu beber uma água, senão eu vou morrer engasgada aí. Você jamais deve aceitar o seu fracasso, porque Deus não te gerou para que você fosse um fracassado. Deus te fez um vencedor. Nós somos vencedores. Nós só vivemos uma experiência de fracasso por conta das experiências que nós tivemos no nosso passado. Mas é o nosso dever ressignificar o nosso passado. E o que Deus fala na Bíblia sobre isso? Deus fala, tem um versículo, alguém me ajuda, quem tem mais consciência. Eu não lembro muito dos versículos bíblicos, mas tem uma frase bíblica, né, um versículo que ele fala assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. É forte. A partir do momento que eu conheço a minha história, eu paro de sofrer. Mas eu vou parar de sofrer só de conhecer minha história? Ou eu vou ter que modificar os meus padrões de comportamento? Mudar os ambientes que eu frequento, mudar os estímulos da minha vida. Por quê? Porque se eu continuar ouvindo, escutando músicas que estimulam algo que se conecta com a minha história lá do meu passado, obviamente que eu não vou conseguir modificar a minha realidade. Por que eu falei sobre as músicas? Por que eu falei sobre os noticiários? Por quê? Porque se eu vejo uma notícia ruim, de tristeza, nossa, estupro, não sei o que, você olhou ali sobre estupro e lá na sua infância você foi molestado, a sua mente vai fazer o quê? Vai lá na sua infância, vai na prateleira e pega um evento que aconteceu. Então ele gera de novo as mesmas emoções e vai criar uma realidade através daquilo. Vai criar um combustível no piloto automático. Alguém já assistiu o filme Clique? Eu gosto muito de falar esses filmes porque eles têm muito significado e ninguém entende. A pessoa assiste e fala uau, mas ninguém entende. O filme Clique, ele pulava os eventos chatos da vida dele. Sabe, todas as situações chatas, ele focou numa coisa só, que era na carreira dele. Então, todos os eventos chatos ele foi pulando. E ele foi focando na carreira. Então, teve uma hora que o controle dele começou a agir no piloto automático. Então, na hora que ele tinha um contato com algo que já tinha relação com o evento, por exemplo, toda vez que ele ia fazer amor com a esposa dele, era no piloto automático. Por quê? Porque já se conectava, porque ele pulou uma vez aquele evento, a mente dele entendeu que aquilo não era importante para ele. Então, uma vez que ele apertou o botão de que não era importante, começou a agir no piloto automático. Entendeu? Porque a mente dele entendeu que fazer amor com a esposa dele não era importante. Então, toda vez que ele se aproximava da esposa dele, a vida dele já pulava para outro dia. Então, ele foi perdendo os eventos importantes da vida dele, porque por uma vez que ele apertou para acelerar o processo dele, a mente dele entendeu que nada mais era importante a não ser conquistar a carreira dele. E é assim a nossa mente. A nossa mente começa a funcionar no piloto automático. Então, quando ela se conecta com algo parecido com os eventos que nós sofremos no nosso passado, ela automaticamente cria a nossa realidade. A nossa mente faz isso por mal? Não, ela faz isso pelo nosso bem, porque foi algo que nós vivemos, foi experiência nossa. Entende? Clique é fantástico mesmo. Mas quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente começa a estudar inteligência emocional, alguns filmes que a gente assiste, a gente tem uma expansão de consciência. Igual, quem assiste o filme O Segredo, tendo consciência, vai entender muito mais. Quem assiste o filme O Segredo sem saber do que se trata, não vai entender nada. Quem assiste o filme A Cabana, por exemplo, quem já assistiu o filme A Cabana? Que a filhinha dele morre, aí ele tem que voltar na cabana, e chega lá, tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém entende por que Deus está numa figura feminina e por que negra. Ninguém entende. Mas tem um significado no filme. Porque Mackenzie, né, o protagonista do filme, ele não se conectou com o pai dele na infância. E por ele não ter se conectado com o pai dele na infância, no filme A Cabana, ele não conseguia se conectar com Deus. Porque ele tinha a referência do pai em relação a Deus. Então o pai ia para a igreja, chegava em casa e ó nele. Talitaca. Então o que ele entendia? Que ir para a igreja causava dor, causava sofrimento. Então Mackenzie não conseguia se conectar com Deus.
Todas as vezes que o pai dele ia pra igreja, chegava em casa, dava uma surra na mãe dele e uma surra nele. Uma surra na mãe dele e uma surra nele. Então ele entendia que ir pra igreja me causa dor. Então quando ele chegou na fase adulta, a esposa dele era muito fervorosa, era muito cristã. E ele ia na igreja pela esposa. Esse é triste, né, Denis? Quem já assistiu o filme A Cabana sabe o quanto ele é triste, o quanto dói. E então o Mackenzie, ele vai lá na igreja pela esposa, mas ele não se conecta, ele fica perdido. Tá todo mundo orando, todo mundo adorando a Deus e ele lá boiando na maionese. Mas aí acontece um evento de dor na vida dele, que é onde é o nosso fundo do poço. São os momentos de fundo do poço na nossa vida que Deus se conecta com ele, que Deus fala com ele. Mas Deus aparece para ele numa figura feminina. Por quê? Porque senão ele não ia se conectar com ele. Porque ele não se conectou com o pai dele. Se Deus aparecesse para ele na figura masculina, ele não ia conseguir enxergar Deus. Ele só enxergou Deus ali na cabana porque Deus apareceu para ele na figura feminina, tá? Pra quem não entendeu, pro povo não achar, filme, pra não ser machista, colocou Deus como mulher. Tem nada a ver. Vocês têm que saber o contexto todo, tá? Sou de Goiânia, Goiás, Wellington. Então, o que acontece com o Mackenzie? Perde a filha caçula. Mais um evento de dor. Então, ele tem que voltar na cabana, que foi aonde ele encontrou sua filha morta, aonde ele sofreu toda aquela dor, todas aquelas emoções. Então, a mente dele visita o passado, pega os eventos de dor e sofrimento para dar um novo significado. Então, o que o Mackenzie faz naquele evento de dor? Ele ressignifica aquele evento de dor, para ele começar a ter uma vida nova. Ele volta à cabana. Então, é isso que nós temos que fazer. O autoconhecimento é o momento de voltarmos à nossa cabana. É o momento de nós voltarmos a um momento de dor e sofrimento. Aqueles eventos que nos aconteceu lá no nosso passado, lá na nossa história, lá na nossa vida, na nossa infância. Entende? E tem gente que sofreu abuso sexual. Tem gente que viu seu pai ser morto, sua mãe ser morta. Tem gente que viu papai e mamãe apanhar. Gente, sofrimento de dor. Cada um sente de um jeito. Às vezes, a mãe só apanhava do pai, mas você sentiu como se ela tivesse morrido. Entende? Então, as emoções e sensações são as mesmas. Dor e tristeza é semelhante para qualquer um. Independente se sua mãe só apanhou e sua mãe deles morreu. A tristeza é a mesma para ambos. A tristeza é uma só. Não tem vários significados da tristeza. A tristeza é uma só. Da mesma forma, a felicidade é uma só. A dor, o sofrimento, tudo é um só. Não tem uma característica física para ela. Você não tinha se dado conta da figura masculina, Denis, mas era por isso. Porque Mackenzie não se conectava com a figura masculina por conta do pai. Ele não tinha uma referência masculina. Aí quantas pessoas não teve uma referência masculina dentro de casa, né? Eu cresci sem o meu pai dentro de casa, eu tive meu padrasto. Mas por contrapartida, meu padrasto também não era uma boa referência masculina, não. Porque ele não era o provedor dentro de casa. Por várias vezes eu via minha mãe ter que brigar com ele por conta de dinheiro, por conta das contas ficarem atrasadas. E ele gastar na rua com mulher, e ele traía minha mãe. Então ele não foi uma boa referência de homem. Então quando a gente não tem uma boa referência de homem, eu vou entender o quê? Ah, meu padrasto traiu minha mãe, então homens traem. Ah, o meu padrasto brigava com a minha mãe, então é normal o homem brigar comigo. É normal o homem levantar a voz pra mim. É normal o homem me agredir, porque ele agredia minha mãe. Você vai normalizar aquilo, porque lá na sua infância, a sua mente visita a sua prateleira e fala, a mãe dela apanhou, então é normal. Tá aqui fulano. Entende? Então você começa a aceitar. Todo mundo vai falar pra você, que você é doida, o que você tá fazendo com esse homem? Ele te bate. Você fala, não, mas ele tem motivo. Ele chegou em casa e não tinha janta pronta, ele tá certo, ele tava cansado. Entende? Você começa a achar que o outro tá certo, você tá apanhando, começa a achar que o outro tá certo, mas não é você, é sua mente. Como faço para participar do seu grupo? Oi, Leandro. O meu grupo de autoconhecimento, ele tem uma taxa, é R$80, o preço normal é 150, mas eu tô fazendo esse preço de R$80 justamente por quê?
Porque esse preço, eu montei o grupo no meio do mês. Aí todo mundo me questionou, Pri, faz um preço mais em conta, tá no meio do mês e tudo mais. Então eu abri essa exceção e coloquei a R$80. Então, para participar, você tem que me mandar uma mensagem lá no meu direct, lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui na telinha, tá, gente? Me segue aqui, ó, na telinha, tá? Aí você me manda uma mensagem no direct, eu te passo meu Pix e já te mando o link do grupo. Você entra no grupo e já me manda o comprovante de pagamento. O que nós abordamos dentro do grupo? Gente, todos os dias nós fazemos exercício de autoconhecimento, todos os dias nós fazemos ativação de quebra de crenças, porque crenças são verdade que nós acreditamos a respeito de nós mesmos, tá? Todos os dias nós fazemos uma leitura de um livro também de autoajuda. Então eu mando a página do livro e nós lemos, porque no nosso encontro, nós temos um encontro pela plataforma via Zoom toda semana. Então toda semana eu faço uma live só com os participantes do grupo. É uma live fechada, aonde nós vamos conversar e vamos falar sobre a ferida de cada um. Então é uma conversa ali com cada pessoa, tá? E ali é o momento da gente falar sobre o livro, é o momento da gente falar sobre os exercícios, o que cada um sentiu, o que cada um se conectou, e ali a gente vai ressignificando o nosso passado.